gentileza, abra comigo sua Bíblia, o segundo livro de Samuel, em seu capítulo de número 10. Segundo livro de Samuel, em seu capítulo de número 10. Enquanto a igreja localiza o texto, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade de mais uma vez poder estar nesta casa de oração, louvá-lo pela vida do meu amigo, pastor Ismael Rodrigues. Ele disse que eu devo a minha vida a ele, mas se eu não estivesse conversando com ele, eu não teria passado por isso. Agora eu não sei se eu devo a minha vida a ele ou se eu quase morri por causa dele. Então é um pouco difícil, né? Às vezes a Bíblia diz que se a gente se afastar de alguns caminhos, a gente, passa bem. Aí eu quase fui atropelado, coincidentemente, falando com ele, né? Mas os irmãos interpretem aí como melhor lhe apraz, e a bênção é grande. E brincadeiras à parte, é um grande amigo, é sempre uma honra, uma alegria poder estar não somente nesta casa, mas à mesa, em qualquer outro lugar. A vossa companhia para mim é de muita estima e alegria. Quero louvar a Deus também pela vida desta igreja, que sempre me recebe com muita cordialidade, muito carinho, cada obreiro. Não vou citá-los nominalmente para não incorrer no erro de me esquecer de algum nome, mas em nome de Jesus se sintam abraçados e agradecidos por todo o carinho. Amém? 2 Samuel, capítulo de número 10, não vou apresentar a minha tropa, porque já foi apresentada, mas que Deus abençoe. Hoje meu cunhado veio passar um tempinho conosco e está aqui também nos presenteando com a sua visita. Me alegro muito sempre que você está para cá. 2 Samuel, capítulo de número 10, quero fazer a leitura dos versos 1 a 5, e diz assim a palavra do Senhor. E algum tempo depois, o rei dos Amonitas morreu, e seu filho Hanum foi o seu sucessor. E Davi pensou: serei bondoso com Hanum, filho de Naás, como seu pai foi bondoso comigo. E então Davi enviou uma delegação para transmitir a Hanum seu pesar pela morte do pai dele. Mas quando os mensageiros de Davi chegaram à terra dos Amonitas, os líderes amonitas disseram a Hanum, seu senhor: achas que Davi está honrando teu pai ao enviar mensageiros para expressar condolências? Não é nada disso. Davi os enviou como espiões para examinarem a cidade a fim de destruí-la. E então Hanum prendeu os mensageiros de Davi, rapou metade da barba de cada um, cortou metade de suas roupas até as nádegas e os mandou embora. E quando Davi soube disso, enviou mensageiros ao encontro deles, pois haviam sido profundamente humilhados. E lhes mandou dizer: fiquem em Jericó, até que a barba cresça, e então voltem para casa. Repita após mim: fiquem até, e depois voltem para casa. Mão no seu coração. Pai, fala conosco. O Senhor já tem falado conosco desde o início deste culto, através dos louvores. E nós te rogamos uma vez mais, Pai querido, que envia-nos a tua palavra. Já foi orado anteriormente, mas eu quero lhe rogar mais uma vez. Envia-nos, Senhor, a tua palavra. Pois a tua palavra, ela tem poder para fazer aquilo que ninguém mais pode fazer. E eu lhe peço que confirme não somente ao meu coração, mas como ao coração de toda esta igreja que me ouve, a tua boa e fiel palavra. Assim oramos e te agradecemos, e quem concorda diga amém. Por gentileza, tomai o vosso assento.
Amados, o texto qual nós lemos é um texto que esta semana ele, de alguma forma, o Senhor depositou no meu coração. E embora não entendesse a razão deste texto ter chegado ao meu coração neste momento e da forma que chegou, eu fiquei a meditar. Quando o pastor Ismael me estendeu o convite para aqui estar, confesso que tinha uma outra mensagem em mente. E esta tarde, após estar estudando um pouco, trabalhando também, eu me coloquei a orar, pois tenho por hábito e costume sempre procurar ouvir a voz de Deus acerca daquilo que Ele quer falar. E por dois principais motivos. Primeiro, que só Ele pode fazer alguma coisa. E segundo, que nós somos ovelhas do seu rebanho e a ovelha ouve a voz do pastor. Então a minha preocupação é sempre ministrar aquilo que o Senhor deseja e não necessariamente aquilo que me convém. E essa tarde, enquanto eu orava, eu conversava com Deus, meditava em um outro texto, em uma outra situação. E quando abri a Bíblia, o Senhor me levou justamente nesse texto que Ele havia comunicado ao meu coração no início da semana. E eu falei, que coincidência. E enquanto eu analisava esse texto, algumas verdades o Senhor soprou no meu coração e eu quero compartilhar com a igreja hoje. A Bíblia vai dizer em 2 Samuel, em capítulo de número 10, o qual nós lemos, que Davi, ele queria usar de bondade com Anum, filho do rei amonita, que um tempo atrás lhes havia agido com bondade também. A Bíblia diz que o rei dos amonitas morreu, e após isso Davi, ele disse assim, eu vou mandar palavras, votos de paz ao seu filho Anum, seu sucessor. E a Bíblia diz que Davi ali reúne alguns homens, uma comitiva, se dirige até os territórios dos amonitas. E a Bíblia vai dizer que quando aquela comitiva chegou nas terras de Amon, os príncipes que eram mais chegados, mais próximos, os conselheiros do rei olharam para Anum e disse assim, nós não vemos com bons olhos a estada de Davi aqui. Imagino eles numa conversa e o rei dizia, não, ele veio me honrar em memória de meu pai. E os príncipes disseram, será mesmo? Neste período, Davi e todo Israel havia se apossado de todas as terras ao redor. E os amonitas lhe pagavam tributos. E os príncipes amonitas pensaram que quando Davi enviou a comitiva lá, Davi ele tinha a intenção de acabar e destruir todos os amonitas e anexar o território para si. E a Bíblia diz que o coração de Anum se entristeceu. O coração dele que de plano estava pensando em receber a comitiva de Davi, a Bíblia vai dizer que ele então mandou prender estes homens. E a Bíblia diz que como se já não bastasse prender a comitiva real, a Bíblia diz que esses homens tiveram a sua barba raspada até a metade, as suas roupas cortadas até a altura das nádegas, e foram expulsos do território amonita. Para o homem judeu, e até hoje é assim, a barba é representação de honra, é símbolo de masculinidade, virilidade. Até hoje o homem judeu, o povo palestino, ele tem um cuidado com a barba muito grande. E esse cuidado, ele era tão especial que a Bíblia vai dizer em Levítico,
em seu capítulo de número 19, versículo 27, que o homem ele não podia passar a lâmina em seu rosto para arrancar a barba, porque a barba era sinal de honra. Então, quando aqueles homens foram lá levar mensagens de paz, a Bíblia diz que eles receberam como paga a desonra. Eles foram humilhados. Eles tiveram a sua honra, a sua moral destruída. E como se já não bastasse, a Bíblia diz que cortaram as suas vestes e exporam a nudez daqueles homens, sem um justo motivo. E quando eu li esta palavra, o Senhor ministrava no meu coração que assim como estes homens tiveram a sua intimidade exposta, a sua honra arrancada, o seu sentimento ferido, assim estava muitos de nós. O mais curioso, meu amigo Gilberto, é que o nome de Anum significa bondade. E quando eu lia isso, eu percebia que às vezes nós esperamos bondade de quem tinha para dar. E justamente aquele que deveria nos honrar, nos abençoar, é a primeira pessoa que expõe a nossa nudez. E quando eu falo de nudez, eu não falo de nudez do corpo físico, eu falo daquela nudez da alma que nos expõe à vergonha, nos expõe à humilhação, à dor, a pesar. E o pior, eles carregavam uma mensagem de paz. Então nós estamos falando de pessoas que foram feridas tentando fazer o bem. E pasmem, isso não ocorre só lá fora entre os demais, mas às vezes acontece no meio de nós. Às vezes pessoas ao nosso redor que poderiam com a sua palavra trazer cura para nossa alma, são elas que nos afastam, são elas que nos oprimem. Às vezes recebemos palavras de maldição da boca que deveria nos bendizer. Às vezes carregamos peso de humilhação, traumas na nossa alma, dores na nossa alma, feridas incuráveis que não deveríamos carregar, porque aquele que nos devia amor nos trouxe mal. Às vezes você, com a boa intenção de ajudar, a pessoa interpretou mal e até hoje ela nem olha na sua face. Às vezes, por causa de uma palavra mal colocada, você foi expulso de lugares que você não queria ser expulso. Às vezes você recebeu e ouviu palavras que até hoje elas pesam sobre vós, como se fossem cadeias, correntes, prisões. Mas quando eu adentrei por essas portas, o pastor Ismael estava dizendo que cadeias essa noite seriam quebradas. A Bíblia diz que quando Davi ouviu que a sua comitiva foi humilhada, ferida, ele mandou mensageiros até eles. E a Bíblia vai dizer que eles estavam em torno de 24 quilômetros de Jerusalém, voltando para casa humilhados, voltando para casa com a alma ferida, angustiado. Mas no meio do caminho o rei mandou uma palavra. E qual foi a palavra? A palavra foi: eu sei. Eu sei que doeu. Eu sei que você está com a alma ferida. Eu sei que por fora você ri, mas a sua alma está dilacerada. E
quando você saiu de casa, você saiu bem, mas agora você tem que voltar para casa frustrado, cabisbaixo, humilhado. Eu sei que você carrega sobre si o peso da afronta, da humilhação e do desprezo, mas você não vai voltar para casa assim. E a Bíblia vai dizer que Davi falou assim: olha, ficai em Jericó, ficai aonde? Até que a barba volte a crescer. A primeira palavra que Davi liberou para aqueles homens foi: não existe humilhação que dure para sempre. Não existe dor que ele não possa curar. Não existe trauma que ele não possa sarar. Não existe situação que Deus não possa mudar. Aqueles homens estavam voltando para casa frustrados, amargurados, mas no meio do caminho uma mensagem chegou. E qual era a mensagem? Você vai voltar a se alegrar. Você vai voltar a sorrir. Eu sei que a pancada foi forte, eu sei que a dor foi forte, eu sei que você não esperava passar por isso, mas não vai durar para sempre. Chacoalhe o irmão que está do seu lado e diga para ele assim: não existe. Não, diga para ele: não existe humilhação que dure para sempre. Aqueles homens não voltaram para casa humilhados, mas no meio do caminho uma mensagem chegou. E é por isso que eu me preocupo muito em buscar a Deus para saber o que Ele quer dizer. Porque às vezes você saiu da sua casa com uma palavra contrária, mas no meio do culto Deus enviou um mensageiro para dizer para você: você vai voltar para casa diferente, porque não existe humilhação que dure para sempre. Não existe situação que Deus não possa mudar, porque mesmo num vale de ossos secos, Ele faz um exército ressurgir, Ele faz uma nova história começar, e o Deus que muda a história está aqui, e está enviando essa palavra ao seu coração. Descansa, vai passar. Ele diz assim: ficai aonde? Em Jericó. Ficai num lugar afastado, distante de casa, longe dos amigos, longe de todo mundo. Parece que existem situações que Deus nos tranca assim dentro de um quarto, né? No momento que a gente mais precisava de um ombro amigo, é nesse momento que Deus nos esconde. O rei poderia dizer para eles assim: pode voltar para casa do jeito que vocês estão mesmo. Mas Davi falou: não, ficai aí. Ficai em Jericó. Fique quietinho aí até você melhorar. E quando você olha para esse texto, eu vejo muita graça de Deus aqui. Primeiro, porque Deus não permite que os outros nos exponham ainda mais à vergonha, mas Ele nos esconde. E às vezes Deus nos leva a lugares de solitude e nós pensamos que Ele nos abandonou lá, mas não é, é Deus nos guardando. Às vezes Deus vai te levar para um lugar retirado, reservado, a sós, distante de todos, mas perto dele. Antes dele mandar aqueles homens para Jericó, Ele disse uma palavra para eles: você vai voltar a sorrir, fica tranquilo. Mas por hora é tempo de... é tempo de... não é tempo de chorar, não é tempo de se lamentar, é tempo de calar. E esperar a Deus trabalhar. Quando você vai procurar no dicionário bíblico o significado da palavra Jericó,
Você vai perceber, pastor Ismael, que a palavra Jericó significa casa do bálsamo. Jericó significa casa do bálsamo e lugar de muitas fragrâncias. Aleluia. Para quem não sabe, a região de Jericó, no Vale do Jordão, era uma região propícia justamente para o cultivo de árvores balsâmicas. E essas árvores, elas serviam para ter de si extraída o bálsamo, o azeite que ela tinha em si propriedades terapêuticas. O bálsamo, ele era usado na medicina para trazer cura para feridas. O bálsamo era usado como anti-inflamatório. O bálsamo era usado para prensar feridas, para ajudar na cicatrização de machucados. Todas as vezes que nós tínhamos alguém com uma ferida exposta, eles pegavam um bálsamo e passavam sobre a ferida, e o bálsamo ajudava a cicatrizar. O bálsamo agia como um anti-inflamatório, impedindo que aquela enfermidade se espalhasse pelo corpo. Então, quando Davi fala para aqueles homens, olha assim, fique por um tempo em Jericó, era como se o próprio Deus estivesse dizendo para mim e para você assim: eu vou te esconder, mas não pense que eu estou te escondendo para te deixar morrer nessa situação, mas eu te levei para Jericó, porque em Jericó tem cura para a tua alma, em Jericó tem cura para as tuas feridas, em Jericó tem cura para a tua alma vazia e para a tua alma que está sedenta. Eu te levei para um lugar de segurança. Eu não te levei lá para morrer nessa situação, mas eu te levei para um lugar de solitude para te curar. Eu deixei você chorar achando que estava sozinho, mas é para te curar. E a Bíblia vai dizer que aqueles homens foram para Jericó, para a cidade do bálsamo, para a cidade que carrega sobre o seu nome cura. E hoje eu quero liberar uma palavra deste altar aos seus corações, que o Senhor te trouxe para esta casa de oração para lhe ministrar cura. E talvez você pode pensar, mas eu não estou enfermo. Esses homens também não estavam. Eles estavam com o ego ferido, estavam com a alma ferida. E convenhamos, não existe dor maior do que a dor da alma. Nessa mesma esteira de pensamento, o salmista vai dizer: por que está abatido a minha alma? Por que te preocupas dentro de mim? Espera. Eu sorrio por fora, mas a alma chora por dentro. O Senhor te trouxe aqui para dizer: espera. Eu sei, está doendo aqui, espera. Talvez você carrega decepções de palavras lançadas, de situações que os seus olhos viram, de coisas que a sua alma até hoje sangra só de lembrar. Mas o Senhor te trouxe aqui para dizer para você: você não vai voltar para casa do mesmo jeito. Por quê? Porque nesta casa existe bálsamo. Nesta casa existe cura. Por gentileza, levante as suas mãos para o céu. Porque o Senhor te trouxe aqui para dizer para você: eu estou ministrando cura. Eu estou ministrando cura para as vossas almas.
saúde para os teus ossos. Eu estou trazendo paz, eu estou trazendo a alegria do Espírito. Eu estou quebrando cadeias, eu estou quebrando maldições, eu estou desfazendo com palavras, eu estou destruindo palavras que foram lançadas sobre vossas vidas. Eu não sei quais foram as palavras que você carrega, eu não sei quais são as dores que você carrega. Mas se tem uma coisa que a ferida ela tem o poder de fazer, é de nos paralisar. Se tem uma coisa que a alma ferida tem o poder de fazer, é de, mesmo dentro, estar fora. Mesmo num ambiente profético, continuar frio. Mesmo estando dentro de casa, no meio de todos, se sentir sozinho. E era exatamente isso que esses homens estavam vivendo. Tinha motivo? Não, não tinha. Eles mereciam? Não, não mereciam. Mas a Bíblia diz que quando Davi mandou eles ficarem em Jericó, eles não questionaram. Eles só aguardaram em silêncio o socorro do Senhor. Talvez você ainda não esteja entendendo o que o Senhor está ministrando ao seu coração esta noite. Mas a primeira coisa que eu quero que você entenda é que Ele sabe, Ele vê. E segundo, que Ele está cuidando, mas espera. O versículo 5 inicia dizendo assim: ficar em Jericó até. Ficar em Jericó até. Existe um tempo de cura, um tempo de renovo. Existe um tempo certo para Deus fazer as coisas. Eclesiastes 3 vai dizer: há um tempo para todas as coisas debaixo do céu. Há tempo de chorar, mas é tempo de sorrir. Aqueles homens estavam chorando, e talvez você esteja chorando. Mas eu quero ser boca do Senhor e dizer para você: é chegado o momento de voltar, Senhor. Israel, eu fui ferido no meu casamento, está chegando o momento de voltar, Senhor. Israel, eu fui ferido no meu ministério, está na hora de voltar a sorrir. Israel, eu fui ferido na minha família, está na hora de voltar a sorrir. Fiquem até o que, Israel? Até que a vossa barba volte a crescer. O que o Senhor está ministrando aos nossos corações essa noite, Israel? É simples. Ele está resgatando histórias aqui esta noite. Ele está resgatando vidas aqui esta noite. Quando o Senhor fala que a barba vai crescer de novo, Ele está dizendo: a tua honra vai ser restaurada. A tua honra será resgatada. A tua história será resgatada. Os teus sonhos serão resgatados. A tua alegria será resgatada. A tua paz será resgatada.
Eu não sei o que você perdeu nessa estrada da vida. Eu não sei o que as decepções te arrancaram. E talvez você pense: eu nunca mais vou sorrir, eu nunca mais vou ser feliz, eu nunca mais vou pregar, eu nunca mais vou cantar, eu nunca mais vou me alegrar, eu nunca mais vou dançar, eu nunca mais vou casar, eu nunca mais vou ter uma história feliz, eu nunca mais vou viver a plenitude de Deus. Aí o Senhor te trouxe aqui para dizer: o tempo está acabando. Eu vim em resgate de histórias aqui. Coloque a mão no teu coração. Eu quero que você, por alguns segundos, feche os vossos olhos. Eu não vim aqui emocionar você, mas essa tarde, quando eu abri essa palavra, eu sinto graça de Deus para liberá-la sobre vocês essa noite. Esta tarde, quando eu abri esta palavra, o Senhor estava me dizendo: filho, hoje é noite de restaurar histórias. Porque tem muita gente que disse porque a barba foi raspada, porque foi humilhado, porque foi desprezado, que ele nunca mais será o mesmo. Mas diga para eles: filho, que na minha palavra eu estou mudando decretos hoje. Na minha palavra eu estou mudando sentenças esta noite. Na minha palavra eu estou quebrando maldições hereditárias. Na minha palavra eu estou trazendo cura. Porque ainda existe bálsamo na minha casa, ainda existe cura na minha casa, ainda existe renovo na minha presença. E hoje é noite de renovo para a vossa alma, hoje é noite de renovo para a sua casa, hoje é noite de renovo para esta igreja, hoje é noite de renovo para a nossa vida, hoje é noite de renovo porque o Deus desta casa está aqui entre nós. Você tem fé? Quem tem fé, diga amém. Tem fé mesmo? Quero que você coloque a mão no seu coração e em nome de Jesus você declare sobre todas as áreas que, assim como já foi cantado, estavam mortas em você. Eu quero que você declare vida agora. Existe uma unção, uma graça diferente pairando sobre nós. Eu quero que você olhe para dentro de si e diga: Deus, existe um lugar aqui que eu fui ferido, que eu não tenho mais coragem de mexer. Existe um lugar aqui dentro que só eu e o Senhor conhecem, e eu não estou dando conta de resolver. Mas eu recebo cura hoje. Eu recebo o bálsamo hoje. Se você ouvir uma palavra, traz ela agora. E no nome de Jesus, o Senhor está quebrando ela agora. Ficai até que ela volte a crescer. A primeira coisa foi que Deus viu. E qual que é a segunda, Israel? Que Ele trouxe cura. Enquanto você espera em mim, eu trato a tua alma de cura. Enquanto você espera em mim, eu trato a tua alma e eu te curo. Eu trato as suas emoções, eu trato os seus sentimentos, eu trato o seu corpo físico, eu cuido da tua saúde. Depois ele conclui dizendo: e então voltem para casa.
ficar em Jericó, espere tudo se consertar, depois volte para casa. Volte para casa de que forma, Israel? Volte para casa curado. O que o Senhor está dizendo para mim e para você, que você nunca mais vai adentrar por essas portas e sair por ela da mesma forma que adentrou. Você nunca mais vai adentrar por essas portas carregando os traumas que até hoje você carregava. Mas você vai voltar para casa. Quando nós falamos de voltar para casa, o Senhor está falando de raízes. Jesus está falando de voltar a fazer o que nós fazíamos outrora. Jesus está falando de voltar ao lugar de paz, voltar ao lugar de segurança, voltar ao lugar de abrigo, voltar ao lugar que aonde Ele fala você ouve, voltar para a casa do pão, voltar para a fonte de vida. E o Senhor te trouxe aqui para dizer para você, muito mais do que resgatar a tua história, eu vim aqui para resgatar você. É noite de voltar para casa. É noite de voltar para os braços do Senhor. Talvez a sua humilhação, talvez a situação que você esteja enfrentando ou enfrentou na tua caminhada te afastou de casa. Mas o Senhor te traz aqui para dizer para você, é tempo de voltar. É hora de voltar para casa. É hora de recomeçar. É hora de voltar para o lugar que você não deveria ter saído. E quando eu falo voltar para o lugar que você não deveria ter saído, não é simplesmente ter saído da igreja, não. Porque às vezes a gente acha que sair da presença do Senhor é sair da igreja, mas não. Me prova isso, Israel, eu te provo. A Bíblia vai dizer que entre Malaquias e Mateus nós temos um período chamado de período interbíblico, de 400 anos de silêncio. 400 anos que Deus não levantava um profeta no meio do povo. Quanto tempo? De silêncio. O profeta era a voz de Deus no meio do povo. Por 400 anos a voz de Deus não ecoava no meio do povo. Duro é isso, não é? Mas o pior não é isso. O pior é que o povo continuava indo no templo, mesmo não ouvindo a voz de Deus. O povo continuava cantando, se alegrando, sacrificando, salmodiando, e não ouviam a voz de Deus. E eu lhe pergunto, como pode você vir para a casa do Senhor e não ouvir a voz dEle? Como pode você trazer sacrifício e não ouvir a voz dEle? Então o povo se alegrava, sacrificava, salmodiava, pulava no templo, sacrificava no templo, e Deus não falava. Então o problema não é se alegrar por fora. O problema não é aquilo que eu estou fazendo, mas é a voz que eu estou ouvindo aqui. E sair de casa é deixar de ouvir a voz dEle. Sair de casa é deixar de ter comunhão com Ele, mesmo estando dentro da igreja. É deixar de viver aquilo que Ele te chamou para viver. Quantos sonhos nós temos enterrados aqui? Quantas expectativas nós temos enterradas aqui? Quantos ministérios, quantos dons, quantos talentos? Israel, no meu tempo eu rodava num pé só. No meu tempo eu orava, Deus movia. No meu tempo era isso, no meu tempo era aquilo. E o Senhor te trouxe aqui para dizer, você nunca mais vai viver de saudosismo, porque eu estou te trazendo de volta para casa. Você nunca mais vai precisar olhar para trás e dizer, no meu tempo eu era honrado, porque Ele está te devolvendo a honra nessa noite. Naquele tempo eu fazia, nesse tempo o Senhor te trouxe para dizer, eu estou fazendo tudo novo na tua vida a partir de hoje. Eu estou liberando uma unção nova sobre a tua vida hoje.
Eu estou derramando cura sobre a tua vida hoje. E você já não vai mais viver das obras do passado, das alegrias do passado, porque eu estou restaurando tudo hoje. Tem alguém que recebe esta palavra? Diga amém.